Está começando mais um podcast de Little Cast, sei lá, não fala inglês. Tá começando isso aí. É isso aí que tá começando. Melhor, esse podcastzinho tá começando. Esse castzinho. Isso aí. Castzinho. Tá começando. Que brega. Para você que não me conhece, eu sou o Thiago. Mas eu creio que todo mundo conhece. Esse aqui é o João Pedro. E nós somos os seus amigos do bairro. Isso é muito brega, né, cara? Sempre que você mano. Agora a gente vai... O tema desse mini podcast, fala como você quiser falar aí, vai ser sobre oração. Eu olhei pro lado porque eu fui pegar uma colinha aqui mesmo. Sobre oração. A gente vai falar o que é oração. Explica, João Pedro, pra gente, o que é oração? Oração, eu sempre aprendi, e tem gente que tenta mudar, mas oração é falar com Deus. Falar com Deus. E eu tava conversando com o pessoal outro dia, que a oração é um simples ato de você dialogar, né? Dialogar, não é um monólogo, tá, gente? Por favor, monólogo é só quando você fala, mas é você dialogar com Deus. E como é que você dialoga com Deus? Você fala, você ouve, isso aí, você ouve, você escuta. Porque hoje em dia as pessoas derramam sobre os pés do Senhor os seus problemas, as suas angústias, não que isso seja errado, você tem que fazer isso, mas não para. É aquela oração, não para de orar, e quando dá fala amém, aí vai... Acho engraçado que tem até uma história que conta lá, que o cara tá falando, Senhor, sei que eu fiz isso, aquilo, me perdoa, mas eu preciso disso, daquilo. Senhor, fala comigo. Ele falou amém e foi embora do quarto. Aí imagina, Deus, vai começar a falar. Pô, mas eu nem... Como foi, cara? E, cara, é engraçado. Engraçado não, é triste. Porque a gente ora muito pouco, cara. Se for parar pra perceber, a gente ora muito pouco. Não, tem gente que só ora quando vai na igreja ou tem uma oportunidade pra orar ou quando o pastor ora. E tem vezes que nem quando o pastor ora as pessoas oram, né? A gente ora muito pouco. É verdade. E, cara, eu sei que é bem clichê, é muito clichê. Muito clichê essa frase, mas realmente, cara, se você ora pouco, você tem pouco poder. Se você ora... Você falou agora exatamente isso aí, produção, que eu lembrei. Que a gente tinha uma frase aqui com o nosso antigo pastor Paulo, que ele falava, se você ora pouco, você recebe pouco. Se você ora nada, você recebe nada. Agora, se você ora muito, você recebe muito. Claro que a gente não quer botar esse sentido de barganha. Claro que não. É algo pra ensinar, pra exemplificar. Quando a gente fala recebe muito, a gente não tá falando nem muito de receber algo material, mas você recebe a presença de Deus na tua vida. Você recebe porque para você ter a presença dele, você tem que conversar com ele, como foi falado no mini podcast passado. Se você não assistiu, por favor, vai assistir. É que não tem como ter comunhão com o Pai sem conhecer o Pai. Se para você conhecer ele, você tem que conversar com ele. E tem vários aspectos, né, da oração. Tem gente que confunde, né, que acha que oração é apenas você chegar lá e começar a falar lá, ou sei lá, no seu quarto e tal, mas não. Você pode... tem vários aspectos da oração. Tem a oração que Jesus mesmo aconselhou quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ele estava usando essa questão da oração contínua, oração em secreto, e também estava contradizendo os fariseus que oravam publicamente para todo mundo ouvir. Eu entendo nesse texto, é que o senhor estava falando assim, vai para teu quarto lá, fecha tua porta. Mas eu só posso orar, mas não tenho quarto. Vai no banheiro, filhão, vai quando você estiver fazendo tua comida. Ele tá falando que ele quer falar contigo a sós, na tua secreto, né? Na tua solitude ali, você e ele. Tu e Deus. E também tem vários aspectos. Você pode passar o dia todo orando, sem necessariamente você estar ali no quarto de oração. É claro que é importante ter a oração sem cessar, né? Mas é a oração sem cessar. E tem uma coisa que esclareceu bastante para mim, que eu não conhecia, mas é a oração, essa questão da oração sem cessar. Porque a gente pode até ler o versículo e falar, caramba, oração sem cessar, mas eu não tenho tempo para ficar no quarto o dia todo. Eu não tenho tempo para ficar lá na igreja o dia todo. Eu preciso resolver a minha vida. Mas orar enquanto você faz as outras coisas. Orar enquanto você faz comida. Eu estava conversando com o nosso pastor, que inclusive é seu pai, né? Eu estava conversando com ele, que outro dia eu estava parado lá em casa. Tá falando pro senhor, senhor, não concordo com isso aqui não.
deve ter uma explicação melhor para isso aqui. E por que não? Isso aqui não deve ser isso aqui. Aí, tipo, só que eu não parei pra olhar, ajoelhei, fechei o olho. Eu falei como se estivesse falando com meu filho. Aí o pastor falou: isso aí que você fez foi orar sem cessar. Você orou, você continuou, você orou com o pai, você falou com ele, mas não você precisou fechar o olho, você ajoelhar, você falar: Senhor meu Deus, Senhor meu pai, estou aqui na tua presença. Não que isso seja errado, mas a oração sem cessar isso, é você continuar com esse contato com o pai no teu dia a dia. E um aspecto interessante é que ler a Bíblia, eu cheguei a essa conclusão que também é orar. Porque ler a Bíblia é o Senhor falando contigo. Então, se oração inclusive, tem várias orações na Bíblia, né? Do próprio Jesus. Orações que você pode se inspirar. Não copiar, tá? Mas você pode se inspirar nela, você vai ver alguns pontos que Deus fala, até a oração do Pai Nosso que ele deixou pra gente, né? Como nós devemos nos enxergar ao Pai, nos apresentar a Ele. Um exemplo, né? Um exemplo. E eu acho algo bem legal, é que quando você estiver lendo a Bíblia, a gente fez um mini podcast sobre isso, eu tenho certeza que você está lendo a Bíblia de uma forma... Se você não viu, corre lá. Qualidade. E quando eu leio a Bíblia, eu gosto de fazer isso, que é conversar com o texto, né? E eu creio que isso também é oração, porque quando eu tô lendo ali, falando, cara, por exemplo, eu tava lendo outro dia a questão da moça do poço, que Jesus estava conversando com ela. E eu tava lendo ali isso, a mulher samaritana. E eu tava ali analisando, e eu tava conversando com o texto, mas caramba, mas como é que é isso? Adoradores em espírito e em verdade? Por que isso, Senhor? E o Senhor me respondeu enquanto eu tava lendo, enquanto eu tava ali, porque é uma conversa mesmo. Sim, é engraçado você pegar esse texto, porque foi exatamente o mesmo texto que eu até citei no grupo que eu tava conversando, é que eu fico questionando, que nem como seu pai falou, deu uma explicação que quando ela voltou com ser um cantor, aquilo mudou, a pessoa olhar assim de outra forma. Mas eu fico pensando que no texto fala que ela tinha uma vida muito sofrida, então eu vejo ela como uma mulher com um semblante meio triste, meio decaído. E quando ela voltou, depois de conhecer Jesus, eu vejo uma mulher feliz, sorridente, e a pessoa fala assim, cara, o que aconteceu com essa mulher? Pô, aí ela vai chegar, não, porque eu conheci o Messias. Pô, se esse cara deixou ela assim, eu quero conhecer, cara. Funcionou com ela, entendeu? Com certeza. E eu fico exatamente assim, fico imaginando o texto ali, fico contextualizando. Isso é uma oração, né? Isso já é uma oração. E, cara, é muito importante a gente orar, e a gente também estava conversando aqui, antes de começar o podcast, na questão do poder da oração. Poder da oração. Que a oração, ela tem muito poder. Não, tem muito poder não, cara. Que isso? Para com isso. A oração tem muito poder. Pô, só vai orar e se você orar no nome de Jesus, falar assim, e se você tiver a tua fé, simplesmente você pode falar, montanha, vem até mim. É simples assim, entendeu? Poder? Não. E ele tá brincando, tá, gente? Mas você não entendeu que eu tô brincando, né? Pô. Mas essa questão tem até um exemplo na palavra de Deus, que é quando a igreja ela orava. Tem vários exemplos quando a igreja se uniu para orar. E o Thiago ele até estava citando um exemplo de quando Pedro ele foi preso. Começou a perseguição ao evangelho e um dia Pedro foi preso. E a palavra de Deus diz que a igreja orava. Insistia em oração. E Pedro, enquanto a igreja orava, foi solto. E até engraçado que no texto, tá falando lá que a igreja tá orando, né? Tá orando, lá, e Pedro ele bate na porta, a oração dele já fez efeito, e fala, não. Assim, calma aí, pô, calma, mulher. Tô orando aqui, pô, calma aí. E a oração já tinha feito efeito. E a garotinha falando, não, Pedro tá aqui, não. É o espírito dele, é um fantasma. Calma, mas a pessoa orando. Calma aí. Mas, cara, a oração tem muito poder. Tem muito poder. Tem até um louvor que ele é bem antigo que ele fala, né? Eu creio no poder dos joelhos. Cara, todo podcast você cita um louvor antigo. Tem que citar um louvor, né? Eu sou enciclopédia de louvor antigo. Mas esse louvor, eu gosto muito dele, que foi, por incrível que pareça, ele foi antes de eu me converter, ele foi o primeiro louvor que eu aprendi. Foi o primeiro louvor que a minha mãe tinha ganhado, ele escrito num papel. E aí, um dia faltou luz, a gente sentou na varanda e eu comecei a ler esse louvor, a minha mãe me passou mais ou menos o ritmo e eu fui aprendendo esse louvor. Foi o primeiro louvor que eu aprendi na minha vida, falava sobre oração, falava do poder dessa oração. Muito interessante, testemunhos. E a questão também da oração é que quando você ora, tem coisas que isso aí a gente já vai
para assuntos mais pesados, que é a questão da revelação também, né? Aí eu tenho histórias do meu pai, que meu pai recebe muita coisa, né, orando, cara. E é sinistro, porque uma vez a gente tava falando sobre negócio de expulsar demônios, né? E meu pai tava falando várias coisas, não, é que demônio, quando acontece isso é porque ele tá assim, ou quando ele não responde isso é porque ele não saiu ainda, não sei o que. Caraca, como é que ele aprendeu? Você fez curso, pai? Aí ele falou, não. Arraste para cima e aprenda como expulsar demônio. Eu tava nessa, que curso é esse? Eu quero fazer também. Quero fazer essa teologia aí, como é? Ele falou, não, eu tava orando e o Senhor me falou essas coisas. Caraca, mano. Eu já tive uma experiência, eu já tive uma experiência com visão. Uma vez a gente estava numa vigília ali na sede, se você não sabe, a nossa sede fica ali não sei o nome da rua, mas é no... Rua Santa Felicidade. Rua Santa Felicidade, Monte Sião, pastor presidente, pastor Rui Veloso. Dá um pulinho lá, igreja abençoada de Deus. E tava tendo uma vigília, não era mini vigília, era uma vigília mesmo lá. E... saudade de uma vigília inteira. Uma vigília inteira. E eu tava lá e aí a gente entrou no momento de oração. Nisso que a gente entrou no momento de oração, o Senhor me deu uma visão de ele na cruz. O Jesus na cruz, e quando Jesus estava na cruz, Jesus chorou sangue. E onde a gota do sangue de Jesus caiu, nasceu uma rosa daquele lugar. Aí eu contei isso pra alguém, a pessoa falou, isso aí é a rosa de Saron. Eu nem conhecia na época o que significava isso, né? Mas eu só fiquei pensando, imaginando como era lindo aquilo. Eu era, assim, não vou falar novo convertido, mas eu era novo nesse negócio de ter visões, né? Eu ficava até meio assustado. E é pra tu ver o poder da oração. O poder da oração é te trazer essa intimidade com o Pai. Às vezes você ora e eu tinha muito medo, né? Quando eu orava, eu fechava o olho assim, eu tive muitas visões. Uma vez eu estava aqui na igreja, com o nosso antigo pastor Paulo, e a gente estava aqui orando e do nada eu vi vultos e vultos, desses vultos viravam cinza. Aí o pastor falou, isso aí que aqui é uma batalha espiritual. Você vê essa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, quando a gente ora, os demônios eles foram derrotados. Aí eu fiquei pensando, cara, mano, que bagulho sinistro. Cara, tem muita história de oração. A oração, ela é muito... Eu lembro, cara, esse daí até botou um sentimento nostálgico aqui agora. Que eu lembro que o pessoal tem a questão do orar no monte, né? Orar no monte. Eu não vou entrar nesse assunto porque não faz nem sentido, né? A questão orar no monte é mais poderoso, não sei o que. A questão da oração no monte é porque é um lugar reservado ali, você vai orar de forma mais concentrada. Uma intimidade ali. Intimidade não, é a questão da privacidade. Isso aí, obrigado. Isso mesmo. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Mas o pessoal falando que orava no monte, enquanto orava um grupo de pessoas, o monte tem mato, né? Tem muito mato, o monte. E eles começaram a ver o mato assim pegar fogo. E eles fizeram um círculo assim, de todo mundo dando as mãos, e pegava fogo em volta deles, e visões assim de coisas que são muito loucas mesmo. Cara, a própria Bíblia também mostra muitos exemplos de orações. E eu cito sempre o exemplo de Daniel, que Daniel ele era um exemplo de oração. A Bíblia fala que ele orava no mínimo 3 vezes por dia. Mandaram parar de orar, ele continuava orando, foi preso por isso, inclusive. Mas ele orava. Até o próprio Jesus, ele se destacava, né? Mas a questão do Daniel é que uma vez ele estava orando e um dia ele ficou orando alguns dias. Eu não lembro exatamente quantos dias ele ficou orando. Mas ele ficou orando continuamente alguns dias. E um dia, quando no final dessa oração, chega um anjo para ele. E o anjo ele fala, olha, desde o primeiro dia que você orou, que você começou a orar, Deus mandou uma mensagem para você e eu estava trazendo essa mensagem. Só que o príncipe da Pérsia, que é a personificação do diabo, me impediu e você ficou orando esse tempo todo. Mas Deus, por causa da sua oração, me mandou o Miguel para me ajudar. E cara, é muito interessante essa questão da oração. Oração é um bagulho que a gente não entende o tamanho do poder de uma oração, né? Que nem quando a gente vê antigamente, quando as pessoas eram curadas através de orações, a gente vê pessoas os demônios sendo expulsos através de orações, e hoje em dia a gente vê que a oração, ela às vezes não tem tanto esse efeito, mas não porque ela perdeu o seu poder, mas porque nós perdemos essa fé, fé na oração, essa fé que é uma oração, ela pode muito nos seus efeitos. Eu já vi
até lá na sede mesmo, uma oração foi feita e eu vi o osso crescer, cara. Tá ligado? Ninguém me contou, eu vi, foi na minha frente. Cara, foi um negócio muito louco. Eu fiquei assim, cara, o osso cresceu na minha frente, mano. E mesmo assim, a gente continua meio que não crendo assim na oração. A gente acha que a oração, pra mim, acho que é muito banalizada. Parece que a gente vai num doutor, aí o doutor fala pra você assim, faz uma oração. Aí, tá ligado? Como é que nem que a gente vai no médico e fala assim, é virose. Vai lá, toma um xarope. O xarope da Rochelle. Então, um xarope. A oração, pra mim, hoje em dia virou muito isso aí, cara. As pessoas se ajoelham de qualquer forma, se apresentam no Senhor de qualquer forma. E aí, às vezes, essa oração não tem esse efeito desejado. Aí nós passamos a acreditar que a oração não tem mais esse poder que tinha antigamente. Mas, na verdade, o poder ele continua ali. É você que, às vezes, não está muito correto perante o Senhor. Esse assunto também é muito, muito abrangente. Como todos que a gente cita, cara. Acho que não tem nenhum podcast que a gente fala assim, acho que a gente falou tudo sobre esse assunto. Vamos acabar por aqui. Sobre esse assunto, né? Vamos. Mas, na oração, não só no poder, né? Mas eu creio que o mais importante da oração é a comunhão que nós temos com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Para mim, a melhor coisa da oração é estar em comunhão. Porque, às vezes, eu estou em oração e eu começo a sentir a presença de Deus de uma forma, sei lá, tão gostosa, que às vezes até eu venho pro culto e não sinto aqui. Não tô falando que o culto foi ruim, que não aconteceu nada no culto. Não tô falando isso, mas é diferente. É diferente. Uma intimidade sua com Deus, que nem eu aprendi uma forma diferente de orar quando, acho que foi uma missionária, não foi uma missionária que falou isso aqui? Que ela veio aqui e ela falou assim, não adianta você orar, você chegar e falar palavras bonitas perante o Senhor, falar, Deus meu, Deus Pai, queima isso aqui, isso desce com a bandeja de ouro. Você tem que falar aquilo que o teu coração tá cheio, você tem que entregar o que o teu coração quer falar com o Pai. Muitas vezes você tá lá angustiado, mas você ajoelha e fala assim, pai, eu tenho que orar pelo irmão, né? Então vamos orar pelo irmão, mas às vezes você esquece da tua angústia, do teu sofrimento, aí você não derrama aos pés do Pai aquilo que ele mesmo quer, que a gente falou no podcast passado também, espero que você tenha visto, que é um coração totalmente contrito e quebrantado. Mas isso dá muito pano pra manga. É melhor a gente nem continuar, senão a gente vai ficar quieto. Né? Senão a gente vai passar aí dos 5, 6, 7 podcasts falando só sobre oração. Mas, quem sabe uma série um dia sobre oração? A gente pode vir aí com o pai, com Mira e grandes teólogos que nós temos aqui na casa, Homens de oração. Homens de oração. Mas, gente, é isso. Homens do quê? Não, pode falar. No mais é isso, gente. Ore sem cessar, ore bastante. Abre o seu coração para o Senhor, derrama o que você tem para Ele, que o seu coração está cheio, mas também esvazia o teu coração para receber do Senhor também na oração, porque Ele vai te responder. É só pedir para Ele falar contigo e Ele vai te responder. Então, é isso. Compartilha esse vídeo para alguém. Você bota assim, olha, você que ora pouco, assiste esse vídeo aqui. Você que ora muito, também olha esse vídeo aqui. Você que não ora nada, isso aqui também. Coloca as suas experiências aí sobre oração também. Sim. Aí nos comentários. Fala aí, se você quando orou, se teve alguma visão, ou se você, de Deus, usa muito na oração. Deixa a tua experiência aí, seu. Não se acanhe. Eu sinto que o pessoal às vezes se acanhe de colocar algumas coisas no comentário. Pode colocar da sua tia, cara. Não tem comentado. Tia do João Pedro. Por favor, volte comentar aí. Comenta mais aí. É que a gente não trouxe a Rosana ainda. A gente vai trazer a Rosana. Um dia ela vem. Um dia ela vem. Mas é isso. Deixa seu botão de curtir aí. Nossas redes vão estar aqui embaixo. Segue a gente lá no Instagram. É legal, tem umas coisas legais lá. É isso aí. Mais alguma coisa? Não. Então, mas é isso. Como o Thiago diz, fique com Deus.